Oi, pessoal, tudo bom? Agora eu falo oi, pessoal, eu lembro da Ana Júlia. Mas tô aqui hoje, né, pra tá dando uma palavra para vocês. Às vezes a gente posta, né, alguns dizeres sobre determinação, motivação, tenha domínio, estabeleça metas. E meu objetivo é estar sempre te ajudando e não querendo te desmotivar. Então, fica parecendo uma utopia, né? Uma frase que não cabe na realidade. Então, eu vou te falar como que eu faço isso para mim, né? Na minha vida. Olha só, comer é um direito que você tem. Ninguém pode tirar esse direito. Um direito de se ter prazer, né? Lógico que a gente... as modas, né? Existem modas e você manter um valor quando uma multidão vai contra este valor é mais difícil, né? Então, na minha mente, eu penso assim: existem fases da vida, né? A gente tem a fase que a gente é neném, criança, né? Ali o pré-escolar, e depois você vai na fase escolar e você vira adolescente e adulto, e você entra depois na terceira idade, envelhecimento, né? E morte. Então, dentro de todo essas fases da vida, a gente tem que buscar viver com sabedoria e buscar se cuidar para ter o quê? Saúde, né? O que mais importa é saúde. Saúde em primeiro lugar. Então, a aparência é importante, né? O que adianta você ter saúde, mas quando a pessoa, o externo, né? Quando a pessoa olhar externamente, ela não vê você uma aparência de saúde. Então, realmente, tem que ter uma aparência de saúde, né? Que você está saudável, né? Então, é um conjunto para que isso tudo ocorra na prática. Mas o que eu quero te dar uma palavra é que, assim, não queira ter, às vezes, um corpo ou uma aparência de uma outra fase, sabe? Faça o que te é possível. Se quando a gente é solteiro, por exemplo, eu tive uma fase da minha vida de solteira, né? Que eu não era nem casada, nem namorava. Então, a minha vida era só minha, entre aspas, né? Minha. Então, eu só estudava, ia para a faculdade, fazia minhas refeições, ia 2 vezes eu fazia esporte, gostava de esporte. Jogava handball, jogava peteca, fazia aeróbica, andava de bicicleta, nadava, ia para academia liberdade, né? Depois, quando você casa, você já tem que estar mais junto e outras coisas surgem e você deve adaptar toda essa situação à sua realidade. Porque, por exemplo, quando você é mãe, igual eu sou mãe de 3 filhos, como é que eu vou ir para academia 2 vezes? Só se eu tivesse muito dinheiro, né? E não precisasse trabalhar enquanto eles estivessem na escola. Quer dizer, cada um vai ter que fazer de acordo com a sua vida. Então, não fique oprimido. Não fique entristecido achando que você tem que seguir a vida do outro. Pegue essas frases e encaixe na sua vida. O que você pode fazer? Então, por exemplo, se você não está preparado ainda totalmente para seguir uma regra, comece pensando assim: tenho o direito de comer de 3 em 3 horas. E quando chegar esse horário, vou procurar comer com sabedoria, comer de maneira que eu esteja tendo prazer e que esteja nutrindo o meu corpo, tá? Isso é uma dica inicial. E não abra mão de comer de 3 em 3 horas e não coma nada aí. Qualquer pessoa que chegar, qualquer situação que acontecer, é a sua alimentação, entende? É uma coisa séria, é algo importante, você não vai quebrar isso. Uma coisa interessante que eu sempre falo para o paciente são os pratos de medida. Às vezes você não está preparado para ter uma regra de dieta escrita, mas se você já diminuir suas porções e comer aquilo que você precisa, já ajuda. Nós temos isso para adulto, para criança, tá? Que é muito importante, tá? Tem uma fotografia aqui que eu acho demais. Quando você não tem porção estabelecida num prato, assim, absurdos podem acontecer.
Quer ver, por exemplo, aqui, olha, eu vou te mostrar uma fotografia para que você tenha uma noção. Quando você pega um prato sem divisão, como esse aqui, né, um prato branquinho sem divisão às vezes, esse prato aqui tem 1.300, tá? E 17 calorias. Quando você pega um prato com divisão, é muito difícil você querer passar aquela linha, né? É uma coisa assim, aquela linha, ela fica te incomodando. Tipo assim, poxa, eu tô passando a linha do que eu deveria comer. Então, aqui, né, tá um prato com as linhas, né? Aqui tem 315 calorias, ok? Que seria esse pratinho aqui que a gente usa muito para adolescente, tá? Nós temos eles aqui no Apples. É um início. E meta é bom para tudo, né? Meta, vou organizar meu quarto, vou organizar meu closet, aqui fica meus calçados, aqui fica minhas calças. Quando eu chegar aqui eu penduro meu casaco, aqui eu coloco minha bolsa. De manhã eu levanto, tomo café, depois eu escovo o dente e tomo meu banho. Esse ano vou comprar um carro, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou poupar dinheiro, esse ano eu não vou comprar roupa em excesso. Metas. Então, realmente, quem traça a meta chega em algum lugar. Quem não traça a meta fica perdido. É mais difícil, entende? Quase que impossível. Não adianta você ter milhões de ideias e não executar nenhuma. Tem pessoas que têm ideias brilhantes, mas ela não executa nenhuma. Então, é melhor aquela que tem uma só e pelo menos vai até o fim e conquista ela. Não vale a pena viver, sabe, fora do peso, né? Por exemplo, tudo tem uma lei. O sangue, ele dilui X solutos, né? Mas se você comer em excesso, o excesso de gordura vai precipitar, ok? A gente tem também um outro aqui que eu acho bem legal, o excesso de açúcar, quer ver? O excesso de açúcar precipita também, porque vai ficar como uma areia. Olha, imagina uma gordura colada e um açúcar como areinha, né? Sobrando, os dois, quando se encontrarem, se juntam e vai entupindo, pequenos capilares. E aí você vai... Não é interessante, entende? Como que você vai comer para se destruir? Só que eu não tô te falando para você ficar sem comer, fazer essas dietas malucas, entende? Se eu tivesse tempo num vídeo, pessoal, eu falava muita coisa para vocês que eu penso, mas eu não tenho. Já tá lá, 7h45, não sei nem se eu vou conseguir upload isso aqui. Enfim, um beijo para vocês. Talvez eu continue, tá? Tchau.